Boa noite a todos, boa noite, professor Nilson Bezerra, boa noite, Marcos Vinícius, boa noite, Marcos. É um prazer tê-lo aqui conosco, e famoso, né, o Marcos, né? O Marcos Santos. Santos, o Marcos também é Santos. Santos. Então o Marcos Vinícius, o Marcos Flávio, isso aí. Tem um sobrenome além aí, quem conhece, o Marcos Flávio, sabe, né? Marcos Flávio dá, Marcos Vinícius dá, né? Vem uma empresa aí. Não mais. Enfim, estamos nem o Nilson é idade de ninguém. O Nilson também. Estamos no 29º Conversando no Micromeio. A gente continua a semana toda, desde segunda, a gente está tendo alguns assuntos relacionados à microbiologia, vários, né? Quando eu digo alguns assuntos, é porque tanto clínica quanto indústria. E a gente vem aqui hoje, mais uma vez, né, para fazer a apresentação aí de um novo tema. E eu queria dizer para vocês que vocês aproveitem bastante a live, perguntem, façam comentários, o que vocês quiserem, que a live é para vocês, tá bom? O Marcos vai dar algum recado do canal, vai falar aí, vai apresentar o professor Nilson também e o Marcos Flávio. Marcos, é tudo seu, Marcos. Essa live, Marcos Vinícius vai conduzir essa live, eu só vou assistir. Ele é todo meu, já tem 25 anos isso. Nossa, isso, mais? 25 mais. É com o Nilson. Sintam-se à vontade. Boa noite a todo mundo que está ao live aqui com a gente. Hoje temos uma participação especial, não mais igual todo mundo, né? Especial sempre todo mundo aqui, mas para mim, especialmente, é um prazer eu conversando com a Janaína, se eu poderia chamar dois amigos meus. Então, trabalhei com os dois, né? Conheço o Marcos Flávio há mais de 30 e conheço o Nilson há 25, mais de 25. Então, eu gosto de ter amigos inteligentes. E aí, não cabem todos aqui na live, mas consegui colocar dois aqui super inteligentes para debater com a gente. Agradeço a todo mundo que está na live com a gente. São 7h34 da quinta-feira, chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Se alguém cair na internet, a gente vai voltar. Então, a internet está falha hoje, não está legal. A gente volta. Nilson falando diretamente de Belém do Pará e Marcos Flávio falando diretamente de Niterói City. Então, estamos aqui bem ecléticos. A próxima 1h30, acredito que vai ser de um papo bem legal. Tem várias pessoas que estão mandando mensagem aqui no chat. Né? Vamos ver se a gente consegue bater o recorde, Janaína, de mensagens aqui hoje. Né? E quem quiser, o recado que eu vou dar para vocês, quem quiser o certificado dessa live de hoje, entra lá no YouTube e se associa ao canal, ok? Não é só colocar mais o sininho de alertar. Entra, se associa ao canal, é uma outra maneira, e aí você vai ter acesso a todas as lives que estão aqui, inclusive o certificado das lives que você não assistiu, que você está vendo depois pela internet, tá bom? Então essa é a maneira hoje, dessa semana, que a gente está começando a colocar. Bom, apresentando meus ilustríssimos speakers aqui, no meu lado esquerdo, nesse momento aqui, não sei para vocês, Dr. Nilson Bezerra, de Belém do Pará, muito obrigado por estar aqui com a gente. Professor, doutor, mestre do universo das bactérias, lá de Belém do Pará, já fez uma palestra para a gente aqui. E, Nilson, é um prazer muito grande estar com você aqui para a gente debater um assunto, né, que nós, conjuntamente, nós três aqui, trabalhamos tanto tempo, né, para sermos os jesuítas da microbiologia nesse Brasil. Que praticamente, né, Marcos? Eu, você, Nilson, e mais dois, o Júnior e mais outros aí, a gente era jesuíta da microbiologia, quando a gente falava de automação, quando ninguém sabia nem o que era isso, né? Então é um prazer para todo mundo. E o Marcos Flávio, grande Marcos Flávio, vai trazer para a gente a atualização. Então eu pedi para ele justamente falar sobre aquilo que ele mais sabe, né? Que é a atualização, onde estamos na microbiologia, o que temos hoje na microbiologia. Ele vai falar um pouco de benefícios, malefícios, o que funciona, o que não funciona, de todo mundo, né? Lembrando a vocês dois, né? A Jaiana já sabe disso, lembrando a todos que estão aqui, o micromeio é laico. Então, o micromeio ele não tem nenhum viés para a direita ou para a esquerda. Nós falamos de todo mundo, tá? Não falamos aqui de futebol, nem de religião e nem política, e não falamos de marca. Então, falaremos de todo mundo aqui sem nenhum viés. Fala, Jana. Não falamos de futebol, mas o Getúlio Carmo colocou aqui, saudações rubro-negra.
Então, está dado o recado. Já será bloqueado aqui o Getúlio momentaneamente aqui no canal. Ele vai ficar 5 horas sem poder entrar no canal. Está sendo isso. Gente, muito obrigado. Nilson, um pouco das suas palavras hoje está aqui no canal, e depois, Marcos Flávio, você entra, já se apresenta, fala o que você quer fazer aqui e a gente vai em frente, tá bom? Temos essa 1 hora e meia, a gente pode ir até meia-noite e meia hoje, sem problema, a gente está aqui para debater, tá bom? Legal, Marcos. Muito obrigado pelo convite. Janaína, muito obrigado. Tá? É um prazer muito grande para mim estar aqui dividindo esse momento com 2 grandes amigos aí. Marcos Flávio, cara, parceirão aí, muitas brigas para convencer que a automação funcionava, né? Muita história. Então, a gente tem algumas histórias aí de microbiologia, de automação em microbiologia. Foi um momento de grande aprendizado, a convivência com vocês dois. E, mais uma vez, como o Marcos falou, né, estar entre amigos inteligentes é alguma coisa fora do comum, é quando a gente mais aprende. Então, provavelmente, eu e todos que estão nesse canal tem muito a aprender, e a gente vai aprender muita coisa, porque Marcos Flávio é indiscutível, né? Não dá nem para a gente falar muito sobre ele. O cara é um craque, é muito bom. Esse problema de ser rubro-negro, né, Marcos? Mas a gente releva. Não vamos falar de futebol. Então, muito obrigado. Vai ser um grande prazer, certamente. Uma boa noite a todos. Marcos. Boa noite, gente. Porra, felicidade, um prazer enorme aqui. Surpresa grande. Já entrando um pouco aí do que o Marcos falou, né, do tema. Quando a gente conversou, acho que só para contextualizar aqui, né, o tema era fazer uma viagem no tempo mesmo, né, aproveitar aqui a presença aí na frente de, grandíssimos amigos que eu admiro muito, e aí fazer uma viagem no tempo realmente, né, da microbiologia, pegando, né, para a gente poder contextualizar aí uma previsão equivocada, né, a gente vai ver aí na apresentação. Então é isso, cara. Super feliz de estar aqui. Vamos embarcar nessa viagem. Não entrei muito assim na pegada de falar o que é bom, o que não é bom, né? É falar da viagem, da microbiologia, de uma certa forma contadas pelas bactérias, né? Porque são elas que vão forçando a barra de uma certa maneira para a gente ir se desenvolvendo. E aí a gente pode fazer várias abordagens, né? Como se a gente for ver, imagina a nossa vida hoje se não fosse a guerra. Né? A guerra é uma coisa horrível, né? Mas que trouxe benefícios para a sociedade gigante. Então a gente só pegou o gancho aí das bactérias para poder fazer uma viagem no tempo, né? E a gente, o Nilson aí, o Marcos Vinícius, a gente vai viajar muito aí, porque a gente participou ativamente dessa viagem no tempo, e eu diria até que foi a época áurea, assim, um grande boom da automação na microbiologia. Eu acho que de uma certa forma a gente participou, né? Com certeza. Então vamos para as imagens aí, para a apresentação. Bom, esse foi o tema, né, que a gente escolheu para a gente trazer, né? Aí vocês vão entender um pouco desse tema, né? A revolução das bactérias e o avanço da microbiologia, mas é que tem uma pegada muito lúdica aí também, só para a gente poder, né, fazer essa viagem no tempo, tá? O objetivo é esse. Então vamos lá. Bom, o cenário da microbiologia que eu estou trazendo, né, e já informei aqui, fiz um spoiler, né, que era uma previsão errada, né, um erro de previsão, e aí que eu chamo aqui na apresentação do início da revolução, né, e todas as consequências, né, que ela trouxe. Então eu achei essa reportagenzinha aí da Time Magazine, a la data, ó, 25 de fevereiro, né, de 1966, e aí ela diz, né, que os experts dessa época aí acreditavam que lá pelo ano 2000, né, já passamos faz tempo, né, as doenças bacterianas e virais já teriam sido extintas, né, ou controladas. E eu acho que aí, né, se a gente for ver, fazer um marco zero no tempo, né, eu acho que foi a partir dessa declaração aí, levando de uma forma lúdica também, que as bactérias falaram: não vai ser bem assim não, né. E aí é que eu chamo do início da revolução, né, elas resolveram abrir aí um sindicato. No início era um antibiótico que corria atrás da bactéria, né, mas
coisa está ficando doida, aí já é o antibiótico, é a bactéria correndo atrás do antibiótico. Isso está ali embaixo, né, mais ou menos lá na década de 60. E hoje, né, o que a Organização Mundial de Saúde prevê para 2050, né? Completamente o oposto da previsão, né? A gente tem aí, ó, 10 milhões de casos de AMR, de bactérias multiresistentes, ultrapassando em 2050 doenças que a gente se acostumou ao longo do tempo, né? Inclusive ali o câncer. E está falando que se isso não for realmente combatido, né, a cada 3 segundos uma pessoa vai ser acometido por um AMR. Né? Então, a gente tem o cenário, né, a previsão em 66, e aí agora o panorama aí jogado para 2050 e um panorama completamente adverso. Vamos para o próximo aqui. Bom, e qual a conclusão, né, que a Organização Mundial de Saúde traz hoje, né? Que quanto maior o consumo, é um racional direto, né? Quanto maior o consumo, maior a resistência, né, bacteriana. E é preciso realmente reduzir o consumo desnecessário, né, desse medicamento. E aí ele traz algumas atividades, né, que devem ser realizadas no segmento que a gente trabalha, né, e que a gente está falando aqui. Eu destaquei 3, que é trazer isso, né, para o conhecimento público, e de uma certa forma é isso que a gente está fazendo aqui no Micromeio, né, discutindo o assunto. É uma ação realmente forte na parte de vigilância microbiológica e o diagnóstico rápido. Tá? Então, na nossa área, os 3 itens fundamentais que a gente pode ajudar, né, nessa questão da Organização Mundial de Saúde são esses 3 tópicos, e é o tópico que a gente atua, né, diretamente. Bom, e aí eu fico me perguntando, né, essa previsão, né, aí já entrando aqui como advogado do diabo, né, eh, ela se baseia em quê, né? Porque não me parece ser um erro só de conhecimento microbiológico, né? Parece, às vezes, a gente trazer para uma discussão do nível ecológico, biológico, né? Da história mesmo do nosso planeta, né? E do que a gente está falando, né? De bactérias, né? Que sabem e conhecem profundamente o que eu estou chamando aí de forma lúdica de a arte da guerra, né? Então, são seres aí que habitam o planeta há 2,5, 3 bilhões de anos, né? Não só habitam, né, mas foram responsáveis aí em atividades de extinção, né, pela pronta recuperação, né, do nosso planeta, né, senão a gente não estaria hoje, com certeza, no estado evolutivo, principalmente os fungos, né, acho que na 3ª ou 4ª extinção do Mesoceno, eles foram os responsáveis por restabelecer de forma extremamente rápida, né, a vida no nosso planeta. Então, geralmente, só estou trazendo pontos aqui para entender, né, essa previsão. Foram expostas, né, aos mais diversos ambientes, né, no planeta. Então, desde a época que era Pangeia lá e tudo que aconteceu até chegar hoje, né, são altamente adaptáveis, né? A gente tem bactérias aí em praticamente todos os nichos do planeta. São seres aí no bom sentido promíscuos, né? Então, através aí da transformação, transdução e conjugação, eles trocam e fazem misérias, né? Então, tem uma capacidade de intercomunicação muito grande. E os antibióticos são derivados de fungos e bactérias, em sua grande maioria, né? Hoje já sintéticos, mas eu fico me perguntando qual a chance dessas bactérias, né, não ter sido expostas já a esses micro-organismos e, obviamente, aprender a se defender. É a memória genética, né, que eles vão trazendo ao longo desses 3 bilhões de anos. E se a gente for pensar, e aí não é lúdico, né, é real, a gente tem mais bactéria, vírus e protozoários em nossos corpos do que nossas próprias células, né? Então a gente não tem, acho que, razão nenhuma para essa prepotência, né? E aí,
voltando lá para 66, né, para sustentar aí os nossos argumentos, né, o mundo era muito tranquilo, né, clinicamente, né, em termos diagnóstico, né. A gente usava poucas provas e a gente conseguia separar, né, as bactérias em grupos ativos, né, e os antibióticos até aquela época eram suficientes, né, para a gente administrar para esses grupos. E a gente também não tem estimulado tanto eles com esses antibióticos, né? Como ser humano, né? Você tem que pressionar para ele se mostrar, né? Mostrar quem é. E aí, o mundo já nos dias de hoje, né? Elas já começaram a levantar a bandeirinha e falar, não é bem assim, né? Então, os saprofíticos lá usa hoje breakpoint de oxacilina para áureos, né? Antes ele usava de coagulase negativa. O Cosery, Citrobacter cosery, possui breakpoint para tigenciclina diferente da E. coli, né? E muitos nem têm. O Fecalis é diferente do Fecium, que é diferente do Casseli-flavus. Não fermentadores com perfis aí completamente diferentes, né? Quando a gente analisa um antibiograma. A Klebsiella pneumoniae não é igual ao Oxtoca, né? Ela não hiperexpressa K1, por exemplo, mas uma hora possivelmente vai. E assim vai. Então, a gente começou a perceber que esse universo já não cabia tanto, né, nessas pequenas provas bioquímicas. E aí a coisa começou a ter que se desenvolver. Então, são as bactérias mesmo puxando, né, esse desenvolvimento, né, tecnológico, científico e tecnológico. Bom, a nova realidade aí falando de identificação, né? E o mercado, obviamente, sempre atento. Então, nessa época aí de 66, né, com pouquinhas provas bioquímicas, a gente conseguia o que a gente precisava para poder administrar um antibiótico. E aí, quando as bactérias começaram realmente a mostrar quem elas eram, começou a ter que usar muita prova, né, para você pegar esses grupos e diferenciar dentro desses grupos, e aí as tabelas de interpretação, né, começaram a virar também um problema se você quisesse chegar a nível de espécie. E aí já trazendo aí numa árvore aí, num timeline, né, cronológico, eh, começaram a aparecer soluções. Como eu falei, o mercado sempre atento, né? Então começaram a aparecer essas provas bioquímicas miniaturizadas, né? Também já direcionada para grupos específicos. Aí o Marcos Vinícius já está nessa timeline, o Nilson já está nessa timeline, eu já estou nessa timeline, né? E começaram a aparecer essas provas miniaturizadas, direcionadas para cada grupo de bactéria, né? Então, no caso do AP da Biomerrier, né, tinha o AP20E, né, o GN, o Strepto, o Estáfilo, e aí com algumas gotinhas para se pingar, né, alguns reveladores, e aí com 24 horas, né, a gente tinha já uma boa qualidade de identificação. Beleza, a gente encontrou a solução, porque você imagina você gerenciar, para você diferenciar espécies, a quantidade de SKUs, né, de produtos, né, que você tem que gerenciar. Muito mais fácil é gerenciar essas provas já miniaturizadas e vendidas por grupos, né? Então essas, o Crystal, o WD, essas provas começaram a aparecer aí no final, falando de década de 70 aí, né? E aí, Vou te falar uma coisa, Marcos. manda. Eu, no meu estágio que eu fiz, saindo da faculdade, que nós dois fizemos a mesma faculdade, eu fui estagiar e me apresentaram uma coisa chamada enterotubo. Enterotubo. Não sei se é da época do Nilson, era da Roche. Era uma caneta que você pegava a colônia, enfiava num tubo assim, depois tirava, e aí você incubava, e era como se fosse uma caneta colorida. Cara, eu não cheguei a usar, mas já vi a respeito. Eu usei no estágio. Eu não cheguei nem a ver isso aí, gente. Isso é coisa bem Não, antiga, você é muito viu? novo, Nilson. É muito antigo, hein? E essas galerias, né, a gente fazia suspensão, né, jogava ali dentro com uma pipeta Pasteur, né, e depois incubava fora.
e 24 horas depois a gente trazia para fazer a leitura visual. E aí depois começaram a aparecer os semi-automatizados para essas galerias, né? Que é o Miniap, o ATB Expression, que falam as más línguas que deixaram esses dois senhores aqui da parte de baixo do monitor ricos, na época de, de vendas no Pará, Recife, falaram, né, na época, não sei se é verdade. E aí, aí começaram a aparecer esses semi-automatizados, que eram muito legais, a gente já não precisava olhar, né? Ele tinha uma luz RGB, um turbidímetro, que a gente colocava a galeria, ela entrava rapidinho, fazia a leitura, já via as cores, né, e já te informava qual era o micro-organismo. E aí era muito legal, né? Eu lembro dessa época, não tinha essas paranoias de software, né, cara? O software era aberto, né? Eu lembro de um cliente, acho que era até lá do Nilson, Ruth Brazão, ele comprou uma ATB Expression, e aí eu lembro que a tradução do ATB Doutor Expression, a Fábio. palavra era nome do doente, né? Não É era nome isso, do paciente, né? Era nome do tradução de doente. Portugal. É isso aí. Era o software de Portugal, é isso aí. E aí eu sentei lá no CT lá da Biomerrier, e aí sabendo um basicão de DOS, né, a gente entrava nos arquivos e lá eu via onde ficavam as traduções, e aí passei lá para paciente, e aí fiquei todo feliz, pô, rodei um teste, botei para imprimir, na tela aparecia paciente, mas o impresso continuava doente. Aí continuei a saga, Essa entrando de foi. arquivo em arquivo, para poder achar o que vai para o spooler da impressora, né? Aí Ô, consegui Marcos, achar lá. e Marcos, aí começou o nosso primeiro problema, né? Porque saiu de áureos saprofíticos e epidermides e começou a aparecer nome e o povo começou a se assustar lá, né? O Foi uma cliente ligando, loucura. Wilson, o que é Lugdunensis, pelo amor de Deus? É isso aí. É isso aí. É meio um fenômeno que a gente vai chegar lá mais embaixo no mal de hoje, né? Mas eu ia É, falar do é muito Maldi, parecido. justamente. Começou você a ter liberação de resultados hoje de bactérias, vírus, mas de tudo, né? Não só É, disso, mas de bactéria, vírus e fungos, né? Com toda a parte de biomol, né? Que você deve falar lá na frente também, que você fala assim, cara, que vírus é esse, que fungos é esse, que bactéria é essa, é, né? Antigamente todo mundo era preocupado com E. coli, Klebsiella e Staphylococcus aureus, acabou. Era é só isso isso. aí. A Era microbiologia só era isso. isso. É o que eu falei, é o mundo lá de 66, quando veio essa previsão, né? Tudo estava muito bem controlado, né? E aí foi a revolução das bactérias, exatamente o tema aí, né? Você resumiu muito bem. E Mas aí. aí, Marco, entra aquele paradoxo, na verdade, né? Será que estava tudo controlado realmente ou era a gente que ainda não conhecia, né? Daí a Acho que ainda não está importância da controlado, automação, né? Ela revolucionou isso, né? acho que ainda não está controlado, né? Em termos de identificação, acho que bem controlado, né? Mas em termos de antibiograma, por exemplo, né? Até no advento mesmo, que a gente começou a trazer assuntos do BRCAS, LSI, e aí você via drogas que, por uma interpretação de um comitê, era S, para o outro R. Né? Então, a micro acho que nunca vai deixar a gente nessa zona de Verdade. conforto, Naquela né? época que era NCCLS, né? É. É verdade. Exatamente. Então, acho que a gente nunca vai estar nessa zona de conforto aí falando de microbiologia, não. Um bom ponto. Bom, continuando a viagem aí, até que lá mais ou menos nos meados aí da década de 80, surgiu uma empresa, né, chamada Vitec System, empolgada com a situação das viagens, né, aeroespaciais. Então, ela desenvolveu, né, um sistema pensando em fazer microbiologia no espaço, né, por isso que é tudo tão automatizado e tudo tão miniaturizado, né, e que trouxe um conceito também completamente diferente, né, que é a preocupação com o tempo. Né, já não era só a preocupação com a performance, né, de você conseguir uma solução para performar e você conseguir entregar ali a espécie, né? Já era uma automação, quase a primeira, né, preocupada com a questão tempo. Né? Então foi bem revolucionário e trouxe a leitura cinética, né? A leitura cinética, né, que eu falo de 20 em 20 minutos, né? Diferente das outras que eram leituras de ponto final, né, que você incubava fora e após lá 24 horas, ou às vezes 48, dependendo da galeria, você colocava para fazer a leitura de ponto final.
E aí a Biomerrier viu o potencial de mercado e foi lá e incorporou a Vitek System, né? Então isso foi uma grande transformação, eu acho, na microbiologia, porque começou a trazer essa questão tempo, né? Não bastava só agora você performar e identificar o micro-organismo corretamente, né? A gente agora tem um compromisso com a questão tempo, e isso ficou cada vez mais forte ao longo dos anos, né? Enfim, e aí vieram outras soluções automatizadas também, a Beckman trouxe, né, já tinha o AutoScan, trouxe o Alcoa, trazendo já uma galeria muito parecida com essas galerias de microdiluição de ELISA, né, com provas bioquímicas, Na época fazendo também o era Siemens. antibiograma. Era Não era, Siemens, na era época era Baxter. Siemens. Baxter. É, Era Baxter na Era época. era Baxter. isso aí, é isso aí. E aí foi um ano, assim, de tecnologias muito interessantes. Eu acredito que foi um ano, assim, um boom de tecnologia falando de identificação bacteriana, né? E aí, e essa guerra também entre empresas, isso aí vai forçando e vai trazendo, né, mais soluções. Então isso é uma coisa extremamente positiva, né? E eu estou vendo aqui que nessa época eu trabalhava no 0800, né, da Biomerrier, na época, não em 80, né, mais lá para o final de 90, e o treinamento que a gente dava, Nilson, né, eram 15 a 30 minutos dedicado ao mouse, né? As pessoas, a gente juntava no centro de treinamento e deixava as pessoas movimentarem o mouse, que eles não conseguiam percorrer a tela, né? Sim, sim. É, é, então tinham todas essas coisas. Foram, acho que 2 décadas aí de muita. As primeiras automações nem eram Windows, né, Marcos? Não era Windows, Cara, era DOS, era DOS. Era não, DOS, era pô, DOS. Né? Lembra DOS, disso? DOS. e depois no Vitek com os Constellation Centers, né, o CC2, CC3, CC4 Isso. da IBM, né? É. Cara, isso salvou a minha vida, né? Porque eu fico imaginando hoje no ambiente Windows, né, que são ambientes graficamente melhores, mas, pô, trazem um monte de problemas juntos, né? E o Vitek 1 era em Unisys. Cara, Cara, Unix. É isso Isso, aí. vai ter que só ir. dava pau se pegasse fogo o laboratório, né, cara? Exatamente. O Por isso que era problema ali caro. Por isso que era é, caro. Todo cliente fala assim, mas custa isso. É uma metodologia diferente, não existe nada no mundo, é caro. é, é. Podia Mas é explodir o mesmo, né? laboratório inteiro, Marcão. Vai ter que continuava a funcionar, velho. É isso aí. Era guerreiro mesmo, né, cara? Equipamento robusto, né? O problema que ele dava era de damage, né? Quando encaixava ali os cartões para fazer a leitura, né? Então era muito atendimento desses damages que davam, né? Enfim, chegamos já na década de 2000, né? O Vitek se repaginou, né? Ficou ainda mais moderno, um pouco mais automatizado, ampliou aí automatizou ainda mais os processos, os painéis com códigos de barras, etc. e tal. E aí veio também o BD Fênix, né? Que surgiu a geração Z, né? Se eu não me engano, né? Que é após a geração após o ano 2000, né? Que já é o Vitek 2, o Fênix, já é uma geração aí anos 2000, e a repaginação também do equipamento da Beckman, né? A partir do ano 2000 também foi ficando um pouco mais automatizados. A partir de 2010, né? Já começou-se os burburinhos e a falar numa nova metodologia que ela já não dependia mais, né, das provas bioquímicas tradicionais, assimilação de substrato, né, que foi o Mal-de-Toff, né, que começou, muito dessa linha do tempo aí, é muito Brasil, tá, gente? Algumas coisas podem ter começado antes aí e tal, e aí chegou o Mal-de-Toff, né, com uma outra forma de se enxergar a microbiologia, né, uma análise proteica. Cara, um equipamento realmente que eu, né, acho que o Nilson, o Marcos, não pensei que em vida fosse ver, né? Eu esperava isso de uma Biomol, né, há anos atrás, né, de uma coisa assim extremamente rápida, né, milagrosa, né, assim quase com Biomol, né? E veio algo semelhante, mas não Biomol. E hoje eu trouxe aí como a última figurinha aí de baixo, né, que é um MALDI também, mas é o FTIR, né? Ele não usa o laser, né, de iodo sólido nem de nitrogênio, ele usa o infravermelho,
Então, ele usa o cálculo, né, o FT é do Fourier Transform, né, que é uma equação matemática famosa, que ela mensura o comportamento do infravermelho quando ela colide com alguns corpos, né? Então, é um outro tipo de análise, mas um equipamento que traz também um mercado muito legal. Ele não tem banco de dados, o cliente que constrói o banco de dados dele, e a finalidade dele principal é a clonalidade, né? Então, você pegar uma cepa, por exemplo, na indústria ou na clínica, do ambiente, você quer confrontar se aquele contaminante, por exemplo, é a caspa, sei lá, de algum funcionário ou alguma coisa dessa, e aí, ou uma bactéria, né, uma UTI, enfim, você testa a clonalidade dele. Então, é um equipamento aí com potencial muito legal de mercado. Então, se a gente vai do início dessa timeline até os dias de hoje, gente, a gente está falando de uma redução de tempo de 24 a 48 horas para 1 minuto. 1 minuto. Eu não esperaria isso jamais assim, e eu acho que em termos de identificação, se a gente for ver nesse intervalo de tempo que a gente está analisando, a gente tem uma baita de uma entrega, né? Uma baita de uma entrega. E aí, destacando um pouco aqui mais a questão do MAUD, né? Só para quem não conhece, aí, não sei, pensando aí em todos os públicos, né? Acredito que tenha muita gente aí que já conheça o MAUD, mas tem gente também que não conhece. Então, o equipamento ele analisa, né, uma organela que fica ali no citoplasma bacteriano, que é o ribossomo, e ele tem uma fração proteica, uma fração genética, né, mesmo, e ele analisa essas proteínas ribossomais para dizer qual é a bactéria. Então, o pensamento é muito simples, né? Você coloca um esfregaço dessa bactéria numa plaquinha, quanto menor e mais fininho for, você coloca e sela ele com uma matriz, que a gente chama, que na verdade o objetivo dessa matriz é ionizar positivamente as partículas da amostra. E aí tem um campo eletromagnético forte que joga essas partículas ionizadas para dentro de um tubo a vácuo. E aí, obviamente, nesse tubo a vácuo vai ter uma corrida, um voo dessas partículas, né, mal de TOF, é o time of flight. E aí, obviamente, as partículas menores vão chegar na frente, vão tocar no detector lá na frente, e aí vão fazendo um espectro, né, à medida que elas vão se chocando com esse detector, e através desse espectro, que a gente chama de fingerprint bacteriano, você tem uma identificação com uma performance, uma precisão muito grande, né? Então, até em outras apresentações a gente costuma dizer que o MAUD é o vidente, né? O Alexander aí, o vidente, né? Tudo sabe, né? Ele tem um banco de dados aí com 18 mil, 20 mil espectros, né? Mas ele identifica, são espectros repetidos, não importa se é main spectra ou super spectra da Biomerrier, um da BD, da Bruker, né? Mas ele identifica hoje perto aí de 4 mil espécies, ele vê o espectro proteico, e tudo que ele diz, ele não fala só de bactérias, só, né, do grupo ali de bactérias, quem está acostumado, mas ele já entra também em micobactéria e fungos com uma precisão muito grande. E é mais ou menos por aí, gente, é uma colônia, 1 minuto, 96 testes aí em aproximadamente aí 7 a 10 minutos. Então, acho que em termos de identificação, nossa, acho que a gente tem mais do que a gente sonhou, né, nessa viagem do tempo aí. Jamais, na época de AP, né, na época de Crystal, eu imaginei que a gente fosse ter uma identificação aí em apenas 1 minuto. Né? Isso é muito legal. Marcos. Bom, oi. Eu tive o prazer de ver o MAUD, mas não trabalhei com o MAUD, né? E me veio agora, passou pela cabeça, né? A grande problemática da Shigella e a Escherichia coli. Ele faz a diferenciação? Olha, não é fácil para fazer, né? A diferença entre eles aí é quase de um códon, né? E isso acaba se refletindo ali no espectro. Mas ambas as principais empresas aí do mercado estão muito focadas, né, em tentar aumentar, melhorar essa performance aí. E. coli com Shigella, né? Isso é o principal deles, né? Em
termos de volume dentro do laboratório. Mas sim, eles estão desenvolvendo, aí eu posso falar um pouco mais da Bruker, né, que desenvolveu um módulo chamado subtyping, e aí ele analisa outras frações também, e aí ele consegue fazer uma excelente distinção de E. coli com Shigella e de pneumococcus com Orales, mites. Isso está bem As avançado. Empresas todas como que trabalham com molde, né? Não só a BMR, BD e outros que entraram no mercado nos últimos 2 anos, esses que entraram por último apregoam o que fazem, mas a gente não tem prova, né? Mas a BD e a BMR, que já tem mais de muitos anos de trabalho, eles estão evoluindo, como você falou. A Bruker lançou um novo software, uma novo extensão. A BioMR lançou o Vitec MS Prime, que já vem com outro conceito diferente do Vitec MS, quando foi lançado lá em 2010. Né? Então, eu acredito, cara, que a coisa não vai parar aí. Né? A gente está vendo, é muito fácil hoje você ter muita informação, né, Marcos? Então, é fácil você entrar no LinkedIn, é fácil você entrar nos grupos de discussão e você vê algumas coisas que são apresentadas lá no ECMID, né? Lá na SM, e que nem tem FDA, no caso do ECMID nem tem FDA, né? Na SM ainda deveria ter, mas que são... Eu vi isso quando eu fui para o Congresso uma vez, acho que eu contei isso aqui já na outra live. Eu vi no Congresso, não me lembro onde que foi, no ECMID, e o que tinha de empresa coreana com kitzinho de identificação em 2 horas. Aí eu falava assim, mas como é que funciona? Ele, não, isso aqui é infravermelho. O outro, não, isso aqui é DNA. Não, isso aqui é a rebimboca da parafuseta. Aí eu falava assim, mas como é que funciona? Aí a intenção é justo assim. Existe muita empresa pequena, a maioria empresa que o cara fez na casa dele, né, como várias, o início de todas, né, foi assim, que uma empresa grande se comprar e jogar no mercado com os devidos protocolos de FDA, CE Mark e por aí vai, cara, vai causar mais uma onda, tipo assim, o mal de Toff foi um susto. Daqui a 5, daqui a 7 anos, 10 anos, a gente vai ter mais um susto de identificação de coisas que você fala assim, mas nunca ninguém pensou nisso. E vi um cara lá de uma faculdade e o cara pensou. Então, a coisa não para aí, cara. Com certeza. Não, as pesquisas estão democratizadas, né? E as empresas notaram isso, muitas delas diminuíram seu investimento em R&D, né, em pesquisa e desenvolvimento, e fazem caixa para comprar, né? Mas a gente vê, também tem que ter muito cuidado, né, cara? A gente vê muita solução, né? Muita coisa mágica, né? O problema é se isso tem robustez, cara, para você botar na rotina. Reprodutibilidade, sensibilidade, especificidade. Marcão, assim, essa questão da pesquisa e desenvolvimento dentro das empresas, quando você olha para os grandes players desse mercado, né, as grandes empresas, foram empresas que há 10, 20 anos atrás investiram maciçamente em pesquisa e desenvolvimento. Hoje, elas resolveram não jogar tanto dinheiro na pesquisa e desenvolvimento, mas levar aquele dinheiro para as universidades. Então, a academia hoje está oferecendo. É o caso do Nilson, lá com o Streptomyces, lá no Pará. Exatamente. As minhas pesquisas ali com meus Streptomyces e tudo mais. Isso. Mas, assim, o que a gente está vendo? A própria espectrometria de massa hoje, ela vem numa crescente evolutiva, porque à medida em que eu consigo encontrar naquele espectro proteico de uma bactéria uma substância daquela bactéria especificamente, eu levo, né, para aquele universo e a partir dali eu tenho uma identificação mais precisa. Então, quando a gente olha um pouquinho atrás da espectrometria de massa, via a dificuldade em identificar streptococcus. Hoje você já consegue ver os streptococcus muito bem diferenciados ali. A própria enterobactéria ali, algumas enterobactérias, como a Janaína falou, né, a E. coli e a Shigella, ainda havia uma confusão. Então, hoje, quando você investe nessa pesquisa e descobre que existe lá naquele genoma, aquele gene que produz uma proteína específica que dá caracterização para aquela bactéria, as grandes empresas vão lá e compram a ideia, levam para dentro aí do molde TOF, e esse caminho ele não vai parar, Marco. É como você vem dizendo desde o começo, né? As bactérias estão o tempo inteiro evoluindo, né? A gente não vai ter... Imagina um ser que a cada 20 minutos dá origem a 2, ele nunca vai parar de evoluir. Então, essa necessidade da evolução, de qualquer metodologia de diagnóstico, que a gente está falando de espectrometria agora, ela vai depender muito dessa pesquisa, que hoje está na academia. Então, é por isso que essas grandes empresas estão agora
drenando o dinheiro para dentro das universidades. Negócio que eu estou esperando, inclusive, né, Marco Vinícius? Mas, assim, é o que vai acontecer, não vai parar. A gente vai ter que caminhar nesse sentido. É isso aí, é o subtyping. Recentemente, Pode falar, Janaína. Vai lá. Não, recentemente teve uma questão da Fiocruz, né? O governo veio, pegou alguns pesquisadores que tivessem projetos que podem contribuir com a sociedade em diagnóstico, e aí treinaram, estudaram esses projetos e estão tentando colocar isso para dentro das empresas para favorecer. Então, assim, essa troca que o professor Nilson está falando está acontecendo, eu acho que mais próximo. Estão conseguindo levar, né, os pesquisadores para as empresas para resolver, ter soluções para algumas coisas que são de demora, né? Então, assim, se vocês entrarem, não é porque eu estou lá, mas eu estou no NCQS. O NCQS participou desse projeto, a doutora Débora, o doutor Ivano e o Gabriel, e aí vocês entram no NCQS, está lá. A solução para diagnóstico de meningite, né? Um kit de fácil execução, inclusive a Débora fez essa palestra aqui, para solucionar os tipos, né, de meningite, para você ter as vacinas, enfim, ter todo um estudo disso e uma resposta mais rápida, porque a gente sabe que a meningite tem uma problemática, né? Primeiro é fazer o micro-organismo crescer, né? Que morre super rápido. Então tem toda uma... Então, assim, mas isso que o professor está falando é bem curioso mesmo, e que bom, né, que isso está acontecendo. Em termos de mal de TOF, eu posso garantir, Janaína, vem muito mais coisa, sim, né? Porque sim. O Nilson falou muito bem aí, se você descobre um reflexo de um pico ali que significa alguma coisa, né? Vou dar um exemplo. Tem mal de hoje, né? Que se for um MRSA, existe uma chance no momento da identificação do mal de ele te falar que é um MRSA. Já tem da mesma forma, uma KPC. O subtyping da Bruker faz isso. Se for aquele tipo, né? Não são todos os tipos, mas já é uma ajuda, né? Então, vem muito mais coisa, gente. Vem muito mais coisa, porque os equipamentos agora, o que eles estão trabalhando é não trabalhar só no íon positivo. Marcos, recebi agora. É aquilo que eu falo de a gente ter amigos inteligentes, mas não tanto, né? Estou falando aqui, o Júnior, Antônio Carlos Júnior mandou para mim um WhatsApp. Não consigo entrar no YouTube. Ou seja, a gente tem amigo tão inteligente, né? Foi derrubado pelo YouTube. Ele está aqui mandando aqui, Marcos, não deixa de colocar os protocolos diretamente do molde para frasco de hemocultura, urina, triagem de urina, porque o time to result no ambiente hospitalar é muito importante. É aquilo que você falou, né? A contribuição do Júnior aqui é justamente o molde chegou para identificar, mas assim como ele hoje, você tem o pessoal na Bahia, começou na Bahia, né? Até a própria Cândida Auris, que foi identificada lá pela doutora Goretti e tudo, está indo para outros meios, triagem urina, detecção de resistência, o protocolo lá no início que o Dr. Jorge fez, justamente da garrafinha do Bactec direto no balde de TOF, para fazer o positivo. Ou seja, você tem a metodologia, você cria protocolos, alguns deles a própria empresa abraça ou não, fala assim, esse é o protocolo teu, eu não tenho aqui na multinacional. Mas a gente não vai parar aí. A gente com certeza não vai parar aí. No próximo congresso do final do ano, talvez, ou ano que vem, já vai ter novidade usando a própria metodologia do Monte TOF. Ou vindo coisas novas aí. Não, o que mostra como isso vai ser ampliado, cara, é a questão do mal de Sirius, né? Ele já gerar íons negativos, né? Então agora você passa a olhar para lipídio também, né? Você consegue ver antibióticos com cargas, né, diferentes, principalmente aminoglicosídeo, colistina, perdão, entendeu? Então, cara, dá para fazer antibiograma, dá para fazer detecção de resistência no molde, né? É aquilo que a gente falou. O que dá para levar para a rotina? Aí já é outra questão, né? Se uma empresa não pegar e facilitar, criar kits prontos para determinada finalidade, fica difícil você colocar isso em rotina, né? Fica muito difícil. Mas a tendência do molde, todo mundo de acordo aqui, é ampliar ainda mais essas detecções, com toda a certeza do mundo. Bom, falamos então de identificação, né? Eu acho que em termos de identificação, gente, o que falar, né? Não tenho o que falar, né? Uma coisa que cai de 48 horas para 1 minuto, né? Acho que a única coisa que eu
desejaria aqui para todo mundo que está ouvindo é que o Maldi custasse 100 mil reais, né? E todo mundo que está aqui ouvindo pudesse ter, né? Para aí ficar um mundo perfeito para todos. Só O que não. acesso é que é o problema, né, Marcos? Só que não. Mas a solução a gente já tem, né? Só bota, falta. Bota uns zerinhos aí, bota alguns zerinhos, 6 zerinhos aí. 6 zerinhos aí depois do número, pode ser. Mas a solução já temos, né? Acho que não dá para esperar coisa melhor. E aí, falando de antibiograma, né? De TSA. E aí eu joguei. Como a gente perdeu a dinâmica aqui das apresentações, vou mudar um pouquinho o speech, mas fiz questão de colocar aí no centro da tela, né? Acho que a gente que trabalha com automação, vocês que de uma certa forma já venderam, né? E eu que trabalho também com suporte, não tem como não reconhecer o Kirby Bauer, né, cara? Não tem como, né? Uma metodologia altamente robusta, né? É o básico, né, cara? Disponível para todos. Hoje, com algumas limitações, né? Com mais limitações em relação ao atendimento do comitê. Mas, cara, é uma metodologia que eu considero fenomenal, né? Pela robustez que ela vem mostrando, pela facilidade de você ver contaminação, criar testes fenotípicos, né? Tudo isso, a grande maioria vem aí do Kirby Bauer, né? Então, do Kirby Bauer eu só tenho a aplaudir, né? Não tem o que falar dele, né? O que tem de problema, e o que a gente já mencionou aí, é a questão tempo, né? Que com o Weiter, que lá atrás começou a trazer a importância da questão tempo. Não bastava mais a entrega, tinha que ser entrega agora de forma cada vez mais rápida, né? E as políticas de stewardship estão cada vez mais pressionando para isso, né? E então a de baixo foi que, de uma certa forma, originou todas, né, que é a diluição em tubo, e dela vieram aí as suas, não eu vou dizer evoluções, mas as suas vertentes, né, que é a diluição em tubo, em placa, perdão, o gradiente de concentração e a famosa microdiluição em placa, né, que é exatamente a mesma coisa, só que seguindo lá a ID, tudo vai sendo com o tempo miniaturizado, igual relógio, igual qualquer coisa tecnológica, né, a tendência é sempre miniaturizar. E aí no timeline lá da automação, o nosso primeiro desenhozinho ali, que começou mais ou menos ali na década de 80, né, que foi o do Mini-App, do ATB Expression, né, mais para começando ali em 90, isso não está tão preciso aqui no Brasil, né, o Mini-App, que já era uma evolução, porque você trabalhava realmente com os conceitos de ponto de corte, né? Então cada droga só tinha 2 diluições, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se a interpretação fosse 2 menor ou igual a 2 sensível, 4,8 intermediário e maior que 8 resistente. Então ele usava lá a concentração de 2 e de 8, né? Não cresceu em nenhuma sensível, cresceu na primeira, não cresceu na segunda intermediário, cresceu nas duas resistente. Né? Então, era uma categorização toda fundamentada ali nos breakpoints, sem a preocupação de ampliação de range, né? Hoje estaria morto, né? Porque se você não amplia um pouco teu range, daqui a um ano o BRCAS fala, olha, o ponto de corte da fósforo não é mais 32, não, é 8. E aí tu corre atrás, mudou. Amigão. Corre atrás, mudou. E aí a gente volta para aquela tua questão, Nilson. Tá controlado? Tá controlado, né? Até que ponto? É lógico que a gente tem que pensar aqui, gente, não é uma chacota ou não, essa questão do tá controlado ou não, vamos voltar aqui, né? E vamos lembrar aqui da entrega maior da ciência, né? A entrega maior da ciência não é entregar a verdade suprema, né? É minimizar erros, né? Então, eu acho que como um minimizador de erros, né, já foi uma evolução tremenda. Mas o que eu quero chamar a atenção dessa galeria aí do Mini-App, né, e do ATB Expression, né, que eram comercializados pela Biomerrier, cara, o que evoluiu? Não evoluiu só de você botar isso como semi-automatizado, né, e botar a galeria para o software fazer a interpretação. Foi um dos primeiros experts a chegar.
né? Até então, o microbiologista era ele Deus, né? Ele lendo lá o antibiograma, né? Se no ano seguinte mudou a interpretação, que era CLSI, era em inglês, vai correr atrás, porque se ele não corresse, né, ele não se atualizaria, ele continuaria interpretando de forma equivocada. Marcão, Então, oi. NCCLS, hein? Não era CLSI, É, NCCLS. 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 Então, eu acho que eu botei ele aí, fiz questão de trazer, porque foram os primórdios de um sistema expert, né? Que foi cada vez mais se desenvolvendo até chegar hoje nos principais expert, ou tanto fundamentado em regras, como distribuição de mix fenotípicos, né? Como é o AES do Vitek 2 Compact, mas o primeiro degrau estava ali. Então, eu fiz questão de trazer. E aí, depois, veio o Beckman, veio o Biomerrier com Vitek 1, aí no início de 80, até a geração Z aí, Vitek 2, automatizando mais, ampliando a detecção e banco, e entrando aí também o BD Fênix, né, tentando trazer mais poços e se basear nas metodologias anteriores para poder tentar entregar o melhor. E aí, até aí, o que a gente conseguiu de redução de tempo, né? Lembrando que a Beckman também tem painéis rápidos, né? Não trouxeram para o Brasil, mas lá fora eles tinham painéis rápidos de identificação e antibiograma, por isso que eles não estão aí. Mas a valorização da leitura cinética, agora com o Expert trazendo aí 1.500 regras, dando total apoio para o microbiologista poder interpretar esses antibiogramas e liberar resultados cada vez mais fidedignos para o clínico, né? Mas a redução aí não foi tão grande, né, como na identificação. Não é isso? A gente foi aí de 18 a 24 horas, preconizado para a grande maioria desses testes aí, para uma média aí de 9 horas, né, falando de Vitek e Fênix, né? Então, foi uma redução mais singela, mas o processo hoje ficou completamente automatizado, né? Sistemas expert cada vez mais avançados e garantindo a integridade desses dados. Bom, olha o Júnior aí. Antônio Caldo, pela conta da esposa, uma honra assistir. Ah, o Júnior aí entrou. Tá vendo, Marcos? Queimou a língua, hein? Bom, falando ainda Ele entrou pela Júnior, conta da grande Ângela. abraço. Ele tá bloqueado no YouTube. Sabe Deus tá o que ele tem no bloqueado, né? YouTube. Bom, vamos lá, gente. Falando aqui de antibiograma, né? Eu tô falando, às vezes a solução é encontrar aliados, né? E aí não tem melhor aliado hoje em dia para a microbiologia do que a biologia molecular. Não é isso? Então, trazendo uma timeline aí um pouco diferente, a gente tinha aí, antes do milênio, né, antes de 2000, ainda aquela biomol com 3 salas, né, cara, para você botar isso, para você botar para funcionar, tudo era muito complicado, né? Já todo mundo já viu um potencial, mas era impossível quase trazer aquilo para um laboratório diagnóstico, né? Embora foi feito. Mas aí a evolução foi acontecendo, a gente começou a ter já automações que eram muito grandes no início, né? E eram incompletas, né? No sentido de nem todas faziam as 3 etapas, né, da biologia molecular, então eles dependiam de outros equipamentos, por exemplo, para fazer a extração, até chegar aos equipamentos. O BD-Max é só um representante, mas tem Cepheid, tem Biomerrier, tem várias outras empresas. Peguei essa pela facilidade, né, da foto, então até os equipamentos hoje de bancada, 3 em 1, que eu estou chamando ali, então eles fazem do processo do início ao fim, pode ser comandado por um técnico, não precisa mais do especialista que se precisava, né, há 20, 30 anos atrás. Então, a biologia realmente molecular começou a chegar não como um apoio, mas dentro do laboratório de microbiologia. E aí, a coisa foi ainda mais evoluindo até chegar hoje, que eu estou botando aí com SMPX, né, chamando, no caso aí da Biofire, da Biomerrier, mas também tem
que a GEM, né, também com algo semelhante, parecido, mas com os super multiplex, né? Eu chamo isso de os painéis sindrômicos, são super multiplex que identificam bactérias, identificam mecanismos de resistência direto de amostras clínicas, e aí já foi uma evolução muito legal. Cada um aí desse quadradinho com seus problemas, né? Seja ele preço, né? Tem uns que preferiram o mercado como multiplex, entregando uma solução completa, mas ficando com um teste um pouco mais caro. Outros ficaram no foco de fazer a entrega individualmente, mas de forma extremamente simples, né? Então, cada um com seu nicho. Então, eu chamei a atenção aí, perdão, gente, dos equipamentos, os benchtops, né, os equipamentos de bancada extremamente simples, que fazem corridas agora de diferentes amostras numa mesma corrida, com diferentes alvos, diferentes targets. Então, essa que vai sendo a evolução. E o tempo também vai, obviamente, caindo aí para entre 1h30 e 2h30, mas ele até então não se fazia antibiograma, né? A biologia molecular dava o apoio com a identificação, sequenciamento. Agora não. Agora a gente tem, mas ainda está em processo de desenvolvimento, uma solução através de uma empresa chamada Accelerates, que ela usa uma tecnologia nova, né, de eletrificação em gel, com biologia molecular, e aí ele está desenvolvendo portfólio e até onde eu sei, a única biologia molecular que faz antibiograma, propriamente dito. Ela tem outras soluções muito interessantes, principalmente relacionadas à hemocultura, e isso é direto, tá, gente? Ela faz isso direto da hemocultura, tá? E a tendência é que também fiquem outros materiais biológicos, por um custo relativamente acessível, e tem boas entregas essa empresa. Por exemplo, eles têm uma solução que você pega lá da hemocultura positiva, 1 a 2 ml, joga num cartridge pequenininho, e aí ele faz uns ciclos de centrifugação invertida e algumas redes. Cara, ele te entrega a amostra para você pipetar e colocar para fazer no molde, entendeu? E tem esse também que entrega antibiograma. As principais gram-negativos já estão sendo testados aí com em torno de 8 a 10 drogas, gram-positivo está se desenvolvendo agora, mas só para a gente enxergar um futuro aí, que já é uma biologia molecular, já fazendo antibiograma. Mas os resultados, e com mix, tá? Com ranges de mix muito satisfatórios. Agora, não vai chegar nem perto da entrega no MALDI-TOF, quando a gente compara identificação com antibiograma, né? A promessa de fazer essa entrega aí de antibiograma é em torno de 6 a 7 horas, já cai um pouquinho em relação aos 9, né, das automações tradicionais, mas já é um alento aí para o futuro, né? A gente conseguir ter mix com ranges bem amplos e com uma exatidão muito grande, ou seja, uma técnica de biologia molecular para antibiograma. Esse equipamento, por enquanto, ele só é comercializado na Europa, mas pode ser que daqui a um tempo, né, ele já comece a aparecer aqui também na América do Sul. Bom, e aí, gente, a gente evoluiu tudo que tinha para evoluir, né, nesse gap de tempo que a gente está analisando, em termos de tecnologia, né? Não tem mais para onde ir. O Maldi fez a entrega em 1 minuto, né? Hoje, um TSA em média aí de 9 horas, né? Mas precisando do crescimento bacteriano. Então, agora mudou um pouco o foco, né? Vai vir essa evolução da tecnologia, vai vir, mas precisou mudar um pouco o foco para fazer não só a identificação antibiograma, mas fazer a entrega, comunicar, disponibilizar essa informação de maneira eficiente. E aí as empresas começaram a perceber que dentro da microbiologia é um mundo de informações, né, que precisava organizar essas informações, trazer algo positivo dessas informações. E aí as empresas começaram a investir efetivamente no software, né? Que estou chamando ali a nova era, né? A era do software. Não preciso explicar isso, gente, né? A gente vive hoje com Airbnb, maior aluguel de hotéis do mundo, não tem um hotel, maior rede de táxi do mundo,
Uber não tem um táxi, né? É realmente a revolução do software. Então, quem não olhar isso vai ficar para trás. Então, as empresas começaram a organizar e hoje os softwares entregam verdadeiros Power BIs. Essa que é a grande verdade, né? Então, eles viram que precisava, porque a gente dependia não só do resultado, mas a gente dependia de relatório de andamento, a gente dependia de dado estatístico, os dados estatísticos que vão fundamentar hoje as IAs do futuro, né? Quando a gente a palavra hoje, né, que eu ia meio falar no final, mas é stewardship, né, e como a gente vai automatizar esse processo não só mais dentro do laboratório, mas é do laboratório até a administração do antibiótico, né, e aí isso se chama antimicrobial stewardship, também ganha uma amplitude, né, quando a gente fala de diagnostic stewardship. Então, hoje o software é parte fundamental dessa evolução e as empresas que ficarem para trás estão fora efetivamente do mercado. Então, dados epidemiológicos, disponibilização da informação da forma mais rápida possível, o usuário acessar esses softwares por iPad, por celular, conectividade à distância. Um NTO hoje, né, ele quer saber o que está acontecendo na estrutura dele em São Paulo, em Minas, né, como é que essas máquinas estão produzindo, né, e hoje os softwares entregam isso, né, então a bioMérieux está vindo aí com Real, já está aí com Real, a Beckman trazendo aí o Lab Pro, na minha concepção ainda um pouco atrás, mas o IABD chegando aí forte com o BD Synapse, trazendo toda essa conectividade e disponibilidade da informação para quem que seja, onde estiver, com a tecnologia que ele tiver em mãos. Então, a gente já falou de tecnologia, né? A gente já falou da importância do tempo, entramos aqui na revolução do software, né, e da robótica, e agora vamos finalizar efetivamente com a robótica. Opa, perdão. Efetivamente com a robótica. Então, o que eu trouxe aí, né, é um estudo, como se fosse um estudo Lean, né, das atividades que são realizadas dentro de um laboratório de microbiologia. Né? Então, agora, tudo que está circundado aí, que são os grandes, maiores volumes, em verde e em amarelo, hoje já são entregues pela robótica. Então, as empresas hoje estão vendo software, o foco delas é software e automação de processos. Né? Então, aqui em cima, não sei se vocês veem o meu monitorzinho, mas aqui em cima à esquerda é um exemplo, tá, gente? É o Inócula, ele é da BD, mas tem o WASP, tá? Que também é um excelente inoculador, cada um com a sua tecnologia de semeadura, né? O WASP ele utiliza a própria alça, né? Ele simula, né, um braço humano, o outro já é a bilha magnética, né, conseguindo semear até 4 metros de semeadura dentro de uma placa de 90. Então, cada um com sua tecnologia. O que eu quero trazer aqui é que essa parte já está automatizada. Os grandes laboratórios na Europa, hoje eles colocam, seja amostra líquida ou não líquida, eles carregam nessa máquina e a máquina faz tudo. E aí depois, ou na versão standalone, essas máquinas são empilhadas de acordo com sua atmosfera de incubação, a pessoa leva ela e carrega na fotinha do meio da esquerda, nessas estufas inteligentes. Então, cada plaquinha vai entrar aí, vai ter uma casinha para ela morar, e aí ela vai ser digitalizada, foto digitalizada, né? E é através de um monitor. Hoje, laboratórios na Europa, você vê, cara, quase não tem gente, né? Tem as pessoas fazendo essa estrutura funcionar, aí você abre uma portinha aqui na lateral, e aí estão as pessoas frente a grandes monitores, né, fazendo a liberação da rotina, porque agora não é mais a leitura, eu faço leitura no meu laboratório pela manhã. Não tem isso. Né? Com essas automações, a placa que foi incubada 3 horas da tarde, amanhã, 3 horas da tarde, ela vai estar disponível, que foi 8 horas da noite, 8 horas da noite. Então, a leitura vai de acordo com o fluxo de rotina. Então, você optimiza muito, 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 muito. Você consegue identificar hoje, fazer uma identificação no mal de TOF, com o crescimento que levou aí, semeou, incubou e fez a identificação do mal de TOF em 11 horas.
Por quê? Porque essas estufas oferecem condições perfeitas, nunca são abertas, né? Só tem um braço mecânico, tirando elas para tirar foto, voltando com ela e digitalizando a imagem de tantos em tantos tempos. Então, você consegue ter uma identificação hoje, botando crescimento bacteriano, recebimento da amostra, com 12 horas. Tá? Então, é a questão tempo sendo ajudada aí pela robótica e pela IA, porque também tem inteligência artificial nisso. Se você bota um cromogênico ali, você ensina essa estufa, ela quantifica para você. Hoje, quanto que é um laboratório de microbiologia? Quanto representa as amostras negativas? Acho que pode, dependendo do perfil, 50% a 80% da rotina é negativa. Nessas linhas, você nem vê o negativo, né? Você bota ali na máquina, semeia, se ela for integrada, como tá as fotos, estão aqui as fotos da direita, por esteiras, né? Isso semeou, entrou, é negativa, lixo. Então, você só vai tocar em 20% da rotina, né? Então, e o que está em amarelinho? Então, o que está em verdinho é que já faz 10 anos que a gente já tem solução para isso, para essa automação. E o que está em amarelinho está sendo entregue agora, né? Que são as máquinas que vão fazer a identificação e o TSA de forma automática. Ou seja, a pessoa foi lá, selecionou 3 colônias, essas plaquinha vai e fica na mesma posição nesses equipamentos, onde ela foi tirada a foto. Então, o braço mecânico sabe exatamente onde está a colônia que ele quer. Ele pega aquilo ali, faz uma suspensão pesada, né? E já prepara a plaquinha do Maltitoff. E aí essa mesma suspensão é diluída para uma McFarland, geralmente é que a gente trabalha, 0,5, e aí já prepara o líquido, né, o antibiograma, para ser colocado no equipamento, no caso aqui do exemplo do Fênix. Então, isso já é realidade, né? Então, esses robôs, hoje em dia, eles tocam aí em 60%, 66% da rotina do laboratório. Tá? Então, queria trazer só isso aqui para vocês, porque não é Marcos, mais já só tem a algum laboratório que tem essa automação total aqui no Brasil? Marcos, não, cara, aqui bom, Porque eu aí sei que falando como empresa, a gente tá batendo nessa ponta de faca aí há mais de 10 anos, né? então, Marcos, aí são os problemas que a gente tem no país mesmo, né, cara? Porque o encantamento já foi feito, Sim, as sim. instituições choram, né? Choram literalmente, querem colocar isso. Cara, é um problema e você oferece, isso vira um problema, porque a pessoa quer isso de qualquer forma, mas é extremamente caro, né, quando a gente fala da maneira que o brasileiro tem de fazer cálculo. Então, aí são duas situações diferentes. Aham, Tem a situação que a gente já conhece desde o mini-app que a gente está falando ali, do app. Né? aham. É que o rico paga barato e o pobre paga caro. Né? Aqui, quando a gente chega, fora o markup das empresas, tem a questão de impostos. Né? Então, os preços, obviamente, vão subindo. Tem situações que, mesmo assim, você consegue acomodar no mercado. Tem situações que é mais difícil, né? E, então, esse é um ponto, né? O ponto é o preço. E o ponto também é a maneira como a gente está acostumado a fazer conta, né? A gente analisa as contas do laboratório, e é assim que o empresário deve fazer, porque não é beneficente, né? Ele vê as contas do laboratório, Marcos. Né? Mas quando você bota uma solução dessa, quando você É, faz um investimento desse, você está cuidando não lá da pode outra olhar só. ponta, né, cara? Você não pode olhar só Entendeu? isso. Então tem que haver uma discussão aí, porque o laboratório não pode assumir isso, né? Então o laboratório, o hospital, que é o grande beneficiário, na verdade é o paciente, né, que é o nosso cliente em comum, né? Não o paciente, no caso o hospital, tem que subsidiar de uma certa forma essa solução, porque senão isso não chega no Brasil, entendeu? É o É mesmo desafio maravilhoso. que a gente tem hoje de implantação nos hospitais, que já tem hospitais que têm bem implementado isso, mas quem não tem, a gente já falou aqui em outras lives, né, Jana, que é a implementação de stewardship. Né? Você tem uma metodologia para aplicar no laboratório. Eu estava falando isso ontem eu fiz uma apresentação sobre isso. A gente estava falando sobre a apresentação, o investimento do laboratório para ter, como você falou lá no início, Marcos, hoje o foco é teste rápido. Por que eu tenho que ter o teste rápido? O meu teste é rápido e ele é assertivo para que a terapêutica seja assertiva. Né?
e que o Marcos, que está internado, não morra em 3 dias. Esse é o foco. Só que quem paga o pato, né, de todo o investimento de uma nova metodologia, quem é? O laboratório. E aí o laboratório vira o patinho feio ou o buraco negro dentro do hospital. E aí é o papel da gente, né, que trabalha, seja o Nilson trabalhando com os futuros biólogos, né, e farmacêuticos, biomédicos que estão vindo pelo Brasil, né? A Jana trabalhando no mercado já, na indústria. Eu e você que trabalhamos do outro lado como fornecedor. Se a conta ficar sempre no laboratório, vira realmente o patinho feio, o buraco negro, quando você tem que envolver médico, infecto, CCH, farmácia, né? Que o grande buraco hoje, esse é o speech hoje de stewardship, o grande buraco, ele está na hotelaria e no gasto de antibiótico errado. O cara mata a formiga com um trator. E como que vai solucionar isso? Né? Cara, software IA. É complicado, software cara. IA. Vai ter um software, com certeza, que vai integrar todos esses processos. Esses processos vão ser rastreados dentro do laboratório de micro, LIS, RIS, farmácia hospitalar. Não, desde que você tenha como olhar isso como um todo de cima, então, e olhar realmente aonde está. Vai ser o dedo duro, Marcos, vai ser o software. Que se você vê uma política de stewardship, o que são? São blocos de ação. Sim. Né? Então, cara, é transformar saber o que você tem que fazer em cada bloco de ação, qual a informação que isso vai alimentar cada bloco de ação, isso tudo vai estar alimentando uma IA. E a IA que vai dizer, olha, para essa situação, para esse paciente que está com isso, eu aconselho isso. O cara que seguiu, beleza, isso vai mostrar lá na farmácia. Ele não seguiu, ele assume a bronca, mas ele vai ter que entrar lá no software e falar, não, eu fiz isso, isso e isso. E isso também vai retroalimentar a IA. Tomara que seja assim, né? Marcão, assim, tô falando de Europa, pô. Toda vez que a gente pensou em implementar... Oi? Não, peraí. Opa! Não, o que eu ia dizer é que nós tivemos uma palestra... de verdade, eu não me recordo o nome, mas eu posso colocar para vocês que estão aqui assistindo, depois que quiserem assistir, de uma, não sei se o Marcos lembra, de uma palestrante que veio falar de um hospital do Sul, que ela implantou e deu super Deve ser certo. De Curitiba, né? Porque Curitiba é o berço. Mas você tem hoje exemplos de hospitais que funcionam, que funcionou, e assim, ela fez acreditarem na metodologia, enfim, funciona, e ela... Mas o laboratório tem que comprar ideia. Depois do laboratório comprar ideia, é CCH. Depois CCH, a farmácia, e lá no final, o administrador. Que o Marcos está falando aí. A inteligência artificial, ela vai te dizer. Mas se depois de tudo isso, o administrador olhando de cima fala assim, mas eu não quero não, não me interessa. Porque eu quero que o paciente fique internado... porque eu quero que o paciente fique internado uma semana. Não me interessa, eu já ouvi isso. Não, a única solução para isso é software, Marcos. É software. Ele fala assim, vai ser o dedo duro de tudo. Eu tenho uma metodologia que libera o paciente da UTI em 4 dias. E você recebeu o feedback de um administrador falar assim, não. Eu quero ele 1 semana na UTI. Não, mas isso é remuneração, Marcos. Não, mas isso acabou, isso está acabando. Que ele recebe, não, mas existe, Marcos. Quer pagar 35. Fala, Nilson. Então, o grande problema é remuneração. A discussão ela vai sempre cair em remuneração. Se eu recebo 30 por um exame, eu não posso querer que o exame custe 35 e eu feche uma conta dizendo que eu estou tendo um lucro, né? Então, olhar o contexto inteiro sempre foi o grande desafio. Sim. Toda tecnologia nova que você trouxe, ela tem um custo. Ela vai ter um custo mais diferente daquilo que você tem. Eu nem diria mais alto, mas eu diria diferente. Então, assim, essa questão da remuneração ela vai ser sempre o primeiro é um pedaço. Mas ele não pode ser tudo. Ele é um pedaço, ele não pode ser Mas tudo. A estrutura está mudando, né? Agora, Nilson, a maioria das empresas estão trabalhando com pacote. Então, segundo a suspeita diagnóstica, você recebe um pacote. E você tem que se virar com esse pacote, porque antigamente era exatamente isso. O cara não, o dono do hospital, para ele, se o cara ficasse 3 dias ali tomando antibiótico ou 20 dias, para ele era melhor 20 dias. Agora não, porque ele tem uma grana e ele tem que usar racionalmente essa grana. E isso vai, como o Marcos falou, ainda existe. Então, o ideal é que isso mude por completo. Né? E a pessoa recebe esse pacote, e com esse pacote ele saber usar bem, usar racionalmente esse pacote. E a gente ainda sabe que em determinados lugares, se você ficar no 5º dia, ele é expulso da UTI. Né?
A gente sabe Dependendo disso. do convênio, você... A gente sabe disso. Isso a gente está mostrando, cara, através de modelos econômicos que Bom, a gente está indo para outra vertente aqui da palestra, mas faz parte também da coisa. Faz parte que mesmo num país pobre, às vezes vale o investimento. Ele dá retorno, mas pensando na estrutura como a gente pode, hein, Jana? A gente pode fazer uma palestra depois só sobre isso, hein? É um pano para manga, isso aí dá pano para manga, isso aí. Dá, com certeza. Eu acho ótimo, e eu acrescento, dizendo assim, que a medicina também está modificando junto com o diagnóstico, né? Então, assim, os médicos que eu falo. Então, os próprios médicos estão solicitando isso, porque o olhar deles para o diagnóstico está sendo diferente. Existe a medicina 4.0, e nessa medicina 4.0 aborda alguns assuntos relacionados ao que a gente está falando aqui. Então, assim, as coisas estão mudando. E eu acredito, a gente tem que ter esperança que a coisa vai melhorar em alguns aspectos. Assim, a gente vai sempre navegar em incerteza, Janaína, não tem jeito, né? A própria IA, acho que é o maior exemplo disso. Não sei se vocês já viram, quem tiver a oportunidade, Explorando o Desconhecido IA, na Netflix. É muito legal, cara. O cara chegou lá, ele fez um programa para ele descobrir moléculas para curar câncer, doenças, etc e tal. Um dia bateu na cabeça dele, cara, se eu trocar o 0 pelo 1, né? Que era molécula boa e molécula ruim, né? E aí ele botou lá para funcionar, achando que ia dar pau, foi para o banheiro, tomou banho e tal. Quando ele chega, 40 mil formulações de moléculas altamente venenosas e tóxicas. Ele foi abordado pelo governo dos Estados Unidos, né? E os caras, cara, mas que tecnologia que você usou? Ele pegou um Mac geração 6, se eu não me engano, e falou, foi com isso aqui, né? Eu fiz isso aí com isso aqui. Entendeu? Então, a IA vai chegar no hora também, é outro aí, que se vocês quiserem polêmica, fazer um IA, porque é bate-boca na certa, e são visões, assim, muito diferentes. Mas, gente, para eu não tomar muito mais aqui o tempo, se deixar, a gente vai. Nós estamos aí com 1h20 já, Marcos. O último slide. O último slide aqui. Bom, e o que esperar do futuro, né, gente? Aí aqui eu botei ali que sejamos como Jetsons, né, cara? Porque eu nunca vi tanta assertividade aqui na coisa como Jetsons. Acho que tem uma galera aí que nem deve saber do que eu estou falando, mas era um desenho, né, da década de 70, 80, que por incrível que pareça, os caras previram ali celular, telemedicina, exercício à distância através de monitor e etc e tal, carro elétrico. Os caras eram fenomenais que faziam esse desenho. Então, gente, o que esperar do futuro? Novas drogas, pouco tempo aí. Novas drogas? Opa! Aí, ó. As drogas... Olha o PD falando aí. Mas as drogas tiveram, segundo as novas pesquisas, uma participação fundamental na revolução cultural do homem primitivo, né? Que eram os cogumelos alucinógenos. Tem uma vertente aí que falam que a gente não está plantando esses cogumelos, Marcão. Para a evolução cultural, né? Olha que legal. O Nilson cria búfalo e o búfalo faz cocô. E o cogumelo ele cresce no cocô do búfalo. Quando o búfalo cresce um cogumelo, bem pensado, Marcão. Cara, talvez você esteja perdendo tua maior fonte de renda aí, Nilson. Eu estou trabalhando nela. Isso aí. Se precisar de alguém para provar, ver o nível de... Te faz aí, cara. Para os amigos, Marcos. A gente... Bora, Marcos. Vamos lá. Vamos passar para chip genético. Novas drogas. Há pouco tempo atrás aí saiu no UOL, né? Desenvolveram agora uma nova droga, né? É um micropolímero, né, com uma facilidade enorme de entrar na parede bacteriana. Eu tive uma crise de riso praticamente quando eu olhei o artigo, né, porque a maneira é a mais brutal ou esquisita de se matar um micro-organismo hoje, né? Esses micropolímeros vão entrando na bactéria, entrando, se acumulando até ela estourar. Praticamente é isso, né? Mas não esperemos também muito, porque a tendência é que as indústrias farmacêuticas diminuem o investimento em novos antibióticos. Isso já vem acontecendo. Chips genéticos, Marcos vai lembrar, Nilson vai lembrar. Era uma pessoa chamada Patrício Curvalan, e ele foi no Congresso de Foz do Iguaçu. Sim. E eu e o Sebastião Pinheiros fomos dia lá. Fomos punidos. You are very polite.
Isso mesmo. Mas eu e o Tião, a gente foi punido por indisciplina nessa época e tivemos que fazer uma entrevista com o Patrício Corvalan. E aí, nessa entrevista, a gente perguntou para ele qual seria o futuro da microbiologia e eu não pude deixar aqui, eram os chips genéticos, né? Ele tinha falado que acreditava realmente nisso, que a amostra seria colocada nesses chips genéticos e aí o resultado apareceria, né? Se a gente juntar, de repente, Biofire com Accelerate, de repente chega algo próximo aí da previsão aí do Patrício Corvalan. Políticas de stewardship, que é uma política top-down que vai pressionar não só o laboratório, mas toda essa cadeia de eventos, né, até a administração do antibiótico. Auxílio da IA vai ser fundamental para essa política de stewardship, ela já está nessas grandes automações que eu mostrei, quantificando e identificando presuntivamente bactérias. E os bacteriófagos, né, cara, que a gente vê a panela velha que faz comida boa, a gente já estava vendo que era algo praticamente que ninguém falava mais, né? Já estava extinto. Tem uma empresa agora, se eu não me engano, Noruega ou Suécia, que eles estão construindo um banco gigantesco de bacteriófagos e eles acreditam que para cada bactéria existe um par killer bacteriofage dessa bactéria, né? Sim. E aí tem uma frase que eu botei ali amarelinho que eu achei muito legal, que o inimigo do nosso inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, eles estão fazendo, o desafio agora é encontrar um match perfeito, né? O cara chegar lá com uma KP, por exemplo, e encontrar o bacteriófago que vai ter ação para essa KP. Eles estão focados em desenvolver testes para fazer isso e estão vasculhando o planeta inteiro em busca de variantes de bacteriófagos para poder aumentar as chances de ter esses matches. Eles já tiveram casos de sucesso, pessoas que não tinham mais tratamento nenhum e eles foram para um tratamento com bacteriófagos e tiveram sucesso. Então, quer dizer, não estou descartando, é uma coisa que a gente pode pensar aí e trazer para discussão no futuro também. É isso, amigos. O meu acabou por aqui. Muito bom. Muito bom, muito legal. Quase uma hora e meia. Eu já sabia que ia ser assim, né, Marcos? Então, a gente agradece. Deixa de falar de micro, a gente vai, amigo. Não, a gente agradece a viagem que você fez, né? Você prometeu para a gente fazer uma viagem, realmente foi isso. Acho que super legal. Você vê que a gente falou de tanto assunto, né, Jana? E cada assunto que a gente falou aqui daria uma live. Desde o início que ele falou, daria uma live. Você tem a Rociane, nossa, legal, Rô. Rociane, nossa, Rociane. Tanta gente legal está aqui no chat. Tanta gente legal. Getúlio, Rociane, a Rose, o Júlio, o Renato do ar. O Renato, apesar de falar coisa que não deve aqui no chat, mas tá flamenguista da melhor, Zirro. Cheirinho. Renato. Então a gente agradece todo mundo que está aqui. Acho que eu estava essa semana falando sobre isso também. O nosso mundo da microbiologia ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. 24 horas sem falar com a Gil. E as pessoas... a Juliana, olha a Ju. E as pessoas conhecem todo mundo, entendeu? Então sabe das pessoas boas, as pessoas que são mais ou menos, pessoas que você deve manter distância. E aí acho que as pessoas boas se juntam, né, Marcos? Acho que Nilson, a gente, Janaína, o pessoal todo mundo que participa aqui do micromeio de alguma maneira, direta ou indiretamente, eu acho que os bons, né, se juntam. E eu acho que a gente está fazendo isso, cara. Acho que isso aqui é bem legal. Me deu muito prazer fazer essa palestra aqui. Me deu muito prazer mesmo. Desculpa interromper, Marcos, mas a gente tem fã-clube, então, assim, eu acho que nesse monte de mensagens... a Ângela não é a Ângela, tá? A Ângela a gente sempre pergunta, né? Se tem alguma pergunta do pessoal, vai ter aí 5 minutos para vocês fazerem alguma pergunta, se vocês quiserem. Tô dando parabéns, mas eu acho parabéns. Que é só elogio, é só fã-clube mesmo. Parabéns. O Renato colocou aqui uma posição. São meus amigos, cara. Olha a Clécia aí também, do Into. Gleidson, pega o comentário do Renato aqui, Gleidson. A operadora de saúde. O Renato colocou algo sobre rubro-negro. Não, isso aí você ignora. O Renato falou que agora os operadores de saúde comprando hospitais têm que otimizar custo, olhando tudo, como se disseram. Mas ela vai ser, Renato, sempre a visão da operadora. Vai pressionar para baixo. Então, pronto, Nilson. O Nilson falou o que eu ia falar.
Né? Ela vai olhar o todo, beleza, só que ela vai olhar o todo assim, como é que eu posso economizar muito nisso aqui? É o que ela vai fazer. Né? E aí você envolve, como eu falei, você envolve o teste na bancada, você envolve a farmácia, com o tipo de estoque que você tem na farmácia, você envolve o médico prescritor, se o cara, eu vou fazer a terapêutica usando imipenem, não sei. Não, imipenem não, amigo, escolhe outra coisa. Imipenem é caro. Olha, mas caro, assim... Nerapenem é caro, Ertapenem é caro. Cara, eu vou chamar isso aí de stewardship tupiniquim, vai rolar, né? A gente vai ter que fazer um stewardship adaptado para cá, né? E não vai usar em algum momento, como o Marcos bem falou, em algum momento a corda vai esticar e alguma coisa vai ter que ser feita aqui no Brasil seriamente, né? Seriamente. Ô, Marcão, a pergunta do Jean-Luc, né? É caro em relação a quê? Lembra dessa pergunta? Sim, Jean-Luc Vaiot falava assim, é caro em relação ao quê? É caro? Depende. O que você está pensando que é caro? Né? Então, acho que daria mais uma palestra, mais uma live aqui, a gente falar só dessa parte, tudo que o Marcos falou, e agora a gente faz a palestra 2, como implementar isso, o que pode acontecer no meio. Né? Então, O principal problema é não termos tecnologia nacional. Né? Eu acho que esse é o grande problema, porque aí vem essa questão de imposto, questão de não sei o que, markup, etc e tal. Né? Então, a gente simplesmente tem que navegar dentro desse navio, né, cara? Não tem jeito. Júnior, a gente sabe que você é velho, Júnior. Não precisa botar a sua idade aqui, que você usou disquete. Não precisa falar que você é velho, a gente sabe que você é velho. Então, para o pessoal... Aí eu tenho uma pergunta para o Marcos, Flávio. Para o pessoal que está assistindo aqui, gente, todo mundo do disquete, todo mundo aqui da época do disquete. Nem todo mundo. A nova geração está aqui também. Também, então, enfim, mas a maioria aqui é disquete. O que você diria, Marcos Flávio, todo mundo aqui vai ficar sonhando com o que você apresentou em relação ao que é o futuro que deveria ser presente já para a gente aqui, e não é. Então, assim, o que você diria para esses laboratórios que estão aqui, representados pelos nossos amigos, o que fazer para ter essa resposta rápida para o médico? Né? A gente fala de informática, a gente fala de uma... Mas, assim, o que você faria? Se eu falasse assim, Marcos, eu tenho um laboratório, vou começar, mas eu quero uma entrega rápida para os meus médicos dos exames, eu não tenho dinheiro, que é sempre assim, né? Eu não tenho dinheiro. E, assim, como que você daria a solução com toda a experiência que você tem em relação a todo esse percurso que você demonstrou para a gente? Por favor. Janaína, é uma pergunta realmente bem complicada, né? Porque fica difícil quando a gente analisa o laboratório sozinho, né? Para eles investirem nessas tecnologias. Estou pensando em DASAS, Fleury, Redditor, mas também penso muito, né? Tem um apreço também pelos laboratórios de médio, né? E pequeno porte, né? São os grandes guerreiros aí, né? Que fazem de tudo para terem essas automações, né? A cadeia de... Eu só vou acrescentar, assim, tanto os laboratórios menores quanto esses grandes laboratórios que sofrem com o deslocamento dessas amostras, né? Então, assim, com tudo isso. É complicado, Janaína, é complicado de até reportar, né? Tem que falar isso de uma forma um pouco mais delicada, né? Mas você já falou aí de um grupo de micro-organismos que quando a gente vai nos grandes laboratórios e a gente acompanha a rotina, né, para a gente fazer os cálculos de viabilidade, por exemplo, de um Bdequistra, né, e que você entra nesses cálculos e tal. Cara, falando de Neisseria hemófilos, né, cara, o processo desses grandes laboratórios, cara, são grandes choques de temperaturas que as placas têm, né, ficam em cima de bancadas por muito tempo. Não vai crescer nunca. Não, calma, gente. Calma. Não, cara, não, mas é isso mesmo. Ele se adiantou aqui na resposta. Então, o que eu posso falar pegando o seu gancho, cara, pense em processo, independente do que você tenha, entendeu? Se você tem um Kirby Bauer ou se você tem automação
Master of the Universe, entendeu? Pense em processos, optimize os seus processos, pense de uma forma lean e organize o seu laboratório de uma forma 5S, onde você saiba tudo, onde está, se faltar aquilo ali, onde é que está. Então, o foco que eu daria para a gente não ficar fazendo castas aí, né? Eu tenho isso para quem tem isso, para quem tem isso. Eu falaria, se dediquem a processo, porque aí você vai fazer o melhor dentro do que você tem. Perfeito, perfeito. A gente pode encerrar, Marcos? Professor Nilson quer perguntar alguma coisa? Eu, na verdade, quero parabenizar, Marcos. Eu acho que você deu o seu recado aí muito bem. Acho que foi, como foi comentado aqui no chat, muito didático. É muito difícil ser didático com essa temática. Elogio da mulher não vale não, tá, Marcos? Elogio da mulher não vale não, tá? Então, foi de uma forma muito didática, Marcos. Eu acho que você está de parabéns com tudo que você trouxe para a gente de informação. E essa conversa ela se alonga realmente. Quando a gente junta microbiologista, né, a coisa acaba se alongando muito, porque é um tema que ele não vai se exaurir nunca, a evolução vai permanecer, né? A gente fica o tempo inteiro buscando mais e buscando mais. Então, só queria agradecer e parabenizar, Marcão. Maravilhoso. Valeu. Qualquer dia desses a gente toma uma cerveja conversando mais em Belém. Vamos esperar o congresso vamos de medicina tropical. Ó, quem sabe a gente se junta no próximo medicina tropical em Belém. Vamos ver. Estão convidados a fazer parte 2 aqui no Micromeio. Já estão convidados. Vamos sim. Vamos sim, a gente entra nessa parte de stewardship, né? É legal, isso aí, legal. Parte 2. Marcos Flávio, eu quero te agradecer o seu tempo, o seu preparo de aula. A gente sabe que isso tudo tem tempo também é dinheiro. De vir aqui dividir seus conhecimentos, que conhecimento também é dinheiro. Então, a gente sabe disso, mas muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui falar com a gente. Eu quero agradecer a todos que estão aqui assistindo, que encaminharam mensagem para a gente. E todos vocês. Professor Nilson, muito obrigada. A gente aguarda o senhor aqui breve. E parte 2, então é com todo mundo de novo. Marcos Vinícius, muito obrigada. E eu vou passar a palavra para o Marcos. A gente tem uma dinâmica aqui, Marcos Flávio, e no final fica com uma mensagem sua para o pessoal, tá bom? Eu também só quero agradecer pela oportunidade. Não, tem que deixar mensagem. Tem que deixar mensagem. Fala no final e fecha a live, tá bom? Boa noite para todos. Boa noite, gente. Queria só agradecer aí de Marcos. Marcos Vinícius. Não, calma, Marcos. Tem que falar o segundo Você nome, tá precoce, cara. Você tá precoce demais. Marcos Vinícius vai dar um recado. Marcos Vinícius vai dar uns recados. O professor Nilson vai se despedir. E você, Marcos Flávio, fala no final uma mensagem para o pessoal. Ele está precoce. O Flamengo nem joga. O Flamengo está jogando agora? Não sei, deve ser. Ele está nervoso. Deixa eu ver aqui. Não, porque tem rubro-negro assistindo aqui até agora. Eu estou aqui e o Gleidson também. O Gleidson também. Senão não ia ter live. Também, tá aí. Não ia ter live, entendeu? Vamos lá, gente. Agradeço todo mundo que está aqui. São 1h32 de live. São 9h05 da noite. Muito obrigado por você estar aqui numa quinta-feira. Aonde você estiver. Quem perder essa live aqui agora vai poder ver a partir de amanhã no YouTube, já com 5 línguas, com legendas automáticas. Agradecemos todo mundo que está aqui, foi bem legal, é um prazer falar com as pessoas inteligentes. Vamos fazer a segunda parte. Nilson, de coração agradeço você estar aqui com a gente, agradeço ter aceito o nosso convite. Marcos, sem palavras. Né? A gente combinou essa live aqui no Chopp de 15 dias atrás, e aí vamos fazer isso. E para quem quer o certificado da palestra, de novo, já foi colocado aqui várias vezes, entra no YouTube, se inscreve, vira membro do canal para você ter acesso ao certificado, tá bom? Gente, é 1 minuto só. A live da professora Mariana Dalila, que fala de stewardship no Sul, e amanhã, por acaso, ela está aqui com a gente, dando uma palestra sobre procalcitonina. Amanhã, procalcitonina. Então, bem legal. Não percam. Mas é com ela que deu a palestra. Então, quem quiser, vai lá, busca no YouTube. Desculpa, legal. Professor Nilson. Nilson, você
faz o seu fechamento e Marcos Flávio, você finaliza a live. Parabéns, Marcão. Show de bola, extremamente didático, muitas informações. Como sempre, você atualizadíssimo aí em relação à automação. Eu diria que a automação rima com o Marcão. Grande abraço. Valeu, amigos. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar revendo tantos amigos e estar participando aí do Micromeio, né? Isso aí, Jana, incentivar muito, né, essa questão da microbiologia, valorização dos nossos profissionais. E é isso aí, gente. Se for focar, independente do que você tenha disponível, foque em processo, que aí você vai entregar o seu melhor. Grande abraço, boa noite, gente. Boa noite, amanhã, Procalcitonina, 7h30, não perca a gente aqui. Abraços e tchau. Valeu. Obrigada, Rociane.